Edson Ataíde está de regresso à publicidade, desta vez a uma agência que conhece muito bem, a FCB, onde até foi presidente e diretor criativo até há 12 anos atrás. Este regresso é um pretexto para mais uma conversa MP. Edson Ataíde, começava por lhe perguntar porque é que decidiu voltar neste momento do mercado. Certo. Eu de vez em quando dou um tempo na publicidade, sempre foi na minha carreira, sempre aconteceu isso. Ou seja, eu comecei a trabalhar em publicidade há cerca de 30 anos, aliás, há 30 anos exatos, e vários foram os hiatos, né? Quando, há 6 anos atrás, eu decidi dar um tempo e fazer outras coisas, nomeadamente na área da escrita, havia uma série de coisas que eu desejava fazer, lugares onde eu desejava estar e processos que eu desejava aprender. E eu fiz tudo isso. A partir de um certo momento, eu comecei a sentir saudade de voltar a atuar em publicidade outra vez. E, mais importante do que isso, eu fiquei com saudade de estar em Portugal, de morar em Portugal. Eu nunca perdi o contato com o país, sempre tive casa aqui, mas nos últimos 2, 3 anos eu vinha cá de vez em quando. E juntou essa vontade de trabalhar em publicidade, essa vontade de morar em Portugal outra vez, e juntou um terceiro elemento, que é uma vontade da FCB Internacional de me ter de volta. Por algum motivo que eu não sei qual, eles gostaram da minha passagem anterior e acharam que no momento que estavam dinamizando vários escritórios ao redor do mundo e no momento que eles também queriam dinamizar o escritório de Lisboa, me fazer esse convite. E o convite foi bom, a conversa foi boa, o momento era certo e encaixou. Em termos práticos, quanto é que vale Edson Ataíde? Só o facto de estar aqui atrai clientes? Eu acho que pelo menos não afugenta, isso já é uma coisa boa. Não sei se atrai nesse sentido, que é óbvio, não existe isso de alguém é contratado, entra numa agência e no dia seguinte chove clientes e possibilidades. Acho que o meu passado, a minha atividade no passado, eu acho que eu tenho mais pessoas que gostaram de trabalhar comigo, clientes que gostaram de trabalhar comigo, que se sentiram satisfeitas e acharam produtivo a colaboração que tiveram comigo nesta mesma agência no passado ou em outras agências que eu passei, que poderão ter interesse de voltar a falar comigo, e outras marcas que vão achar que, pelo desafio que eles têm para frente, precisam de contar com um know-how e a experiência de quem já fez muito e que tem muito mundo na cabeça. Como é óbvio, eu não sou a única pessoa do planeta que tem esse tipo de possibilidade. Infelizmente, no nosso mercado, houve uma certa fuga de cérebros, notável, né? Também outra coisa, que houve também uma passagem de geração. Eu tenho só uma pequena diferença. Como eu comecei muito novinho, né, apesar de já estar aí há muito tempo, a maioria das pessoas que atuavam quando eu comecei aqui em Portugal já se reformaram, foram fazer outras coisas. No caso de Portugal, o que eu posso dizer que tem gente boa aí, que eu formei, ou que não formei, também não sou o único, não, mas tem gente boa por aí. Os últimos anos foram difíceis, e talvez alguns deles não puderam exercitar da melhor maneira os seus talentos, mas com certeza que nós tivemos pelo menos os últimos 10 anos, muita gente boa que não chegou nem sequer a atuar aqui em Portugal. Alguns são amigos meus, né? São pessoas que eu considero também que eu ajudei a formar, embora eu não tenha trabalhado com eles. O mais notório talvez seja o Hugo Veiga, que é um grande amigo meu, que eu conheci ele quando ele era um tenro e jovenzinho e promissor redator, e hoje é um dos mais premiados publicitários do planeta, mas que pouco fez em Portugal, ou seja, teve que, no caso dele, o Brasil, né? E depois outras partes do mundo, mas no caso do Brasil, para poder desenvolver a sua atividade. É uma pena, porque cada um desses que a gente perde, é muito difícil você encontrar um substituto. Eu espero que esse meu retorno também ajude que mais pessoas não queiram sair, né? Porque acho que entendam também essa sinalização de que há uma retomada. Eu entendo o meu retorno como uma espécie de retomada, quero que seja, trabalharei para que seja assim. Trabalharei para formar pessoas, trabalharei para dar oportunidade para quem está começando, para quem começou e não teve essa oportunidade ainda aqui dentro, e também para ajudar os clientes a encontrarem energia, vontade, força de vontade para quebrar alguns dogmas e fazer algumas coisas que não estavam fazendo até aqui.
Também é importante pagar ou remunerar devidamente os criativos para os conseguir manter cá em Portugal. Como é óbvio, acho que ninguém deve trabalhar de graça. Mas só dinheiro não resolve. Nem no passado foi, ou seja, eu até começar a ganhar direitinho, eu já tinha alguns leões de canes na bolsa, e a Orica eram os primeiros do país. Eu até ganhar decentemente, eu já era vice-presidente de agência, já estava, enfim. Ou seja, tem que se ganhar, é verdade, mas o grande salário do publicitário, o grande salário do criativo é emocional. Perceber que está um trabalho na rua, porque é o que a gente faz, né? A gente não faz um trabalho para a gente, né? A gente faz um trabalho para fora. Não é um livro que a gente escreve que se ninguém lê, tanto faz, assim, a gente fez o nosso melhor, né? O trabalho de comunicação de massa é um trabalho que está na rua, está na casa das pessoas, e quando é bom, as pessoas batem palmas, agradecem quem fez. E isso é o grande salário emocional de um publicitário, é perceber que a sua comunicação, aquilo que o cliente queria dizer, foi dito da melhor maneira possível e foi percebido e sonou uma coisa agradável para o consumidor. Isso não há dinheiro do mundo que pague isso, embora a gente queira receber uma percentagem desse dinheiro que exista. Entretanto, porquê é que não optou por desenvolver uma carreira internacional? Com certeza não foi por falta de convite, de todo. Que eu nunca tive vontade disso. Aliás, não só não tive vontade, como das vezes em que isso chegou a acontecer, ou seja, as pessoas não lembram disso, mas em 1994 eu fui diretor de criação da Península Ibérica, ou seja, era a primeira vez até que um criativo português estava assumindo um cargo internacional e, nomeadamente, Lisboa passasse a centralidade de criação a partir e não Espanha. E durou 6 meses, mais ou menos, mas eu pedi para sair porque, entretanto, o Guterres ganhou a eleição, me chamou para participar do governo e eu achei tão engraçado poder estar no governo que isso para mim era mais interessante do que a carreira internacional. E voltando aqui, eu também estava com saudade de ficar só em Portugal. Não é aquela coisa tipo, é o único lugar, é o melhor lugar do planeta. Com certeza que não é. Nós temos problemas o suficiente para nos entreter todos os dias. Mas você gosta ou você não gosta? E eu gosto. E eu me sinto muito bem com a coisa da língua portuguesa. E me sinto muito bem em poder desenvolver as minhas coisas aqui em Portugal. E isso ganha, inclusive, em relação ao Brasil. Eu gosto do Brasil visitar, mas não quero viver lá para trabalhar. Nunca me interessou isso. Eu até aproveitava para fazer a ponte para uma mensagem que enviou aos colaboradores da FCB, não é? Em que os chamava de andorinhas teimosas e dizia que era possível fazer alguma primavera, mesmo que ínfima, no inverno publicitário dos céticos. O panorama está assim tão negro? Eu sou publicitário, eu trabalho com aquilo que me dizem, né? Eu trabalho com a aparência, eu trabalho com o percebido. Todos os indicativos recentes falam de uma estagnação, falam de impossibilidades. Né? Outro dia alguém até me perguntou aqui, mas como é que eu vou enfrentar as dificuldades, né, do mercado, que o mercado que a economia não de todo está exuberante, né, que é difícil. Eu só lhe disse uma coisa que é a mais pura verdade. Eu não me lembro de quando foi fácil. Eu não me lembro de quando o mercado foi milionário. Isso ajudar, nos anos 90. Não, mas nunca para mim. Ou seja, os maiores budgets nunca vieram para o meu colo. Eu já trabalhei com as maiores marcas do país. Nunca no momento que elas estivessem investindo muito dinheiro em comunicação. Eu sempre trabalhei com orçamentos curtos, com campanhas muito limitadas no tempo e no espaço, com a necessidade pela criatividade, ou pela assertividade, e pela qualidade do projeto como um todo, tem que dar certo. E eu até vi depois essas marcas trabalhando com outras empresas e tal, e com orçamentos milionários que eu nunca tive acesso. Então, para mim, trabalhar com pouco, com mais ou menos, é o que é normal. Enfrentar dificuldades. Eu comecei a trabalhar em publicidade em Portugal em 91. Nós não tínhamos praticamente nada para poder fazer. A gente não tinha um tecido da indústria de produção, era muito ainda pequeno, tinha 2, 3 fornecedores grandes, mas não se fazia som direto na publicidade de TV, não havia atores, não havia empresa de casting para colher atores para fazer televisão. Ou seja, eu me lembro disso, havia 2, 3 fotógrafos, 2 ou 3 ilustradores, e havia que se criar um mercado dali. E criou-se.
E não porque o dinheiro era muito, mas porque havia talento, havia vontade e, de repente, uma imagem que eu sempre usei, ou seja, e de repente todos nós entramos na igreja, mas é que nem o cachorro. Entrou por quê? Porque a porta estava aberta. Eu continuo achando que a porta está aberta. Eu não vou perguntar como fazer, eu vou tentar fazer. Com um pouco de sorte e um pouco de trabalho, vai dar para entrar. Como é que esta sua experiência enquanto escritor, autor, como é que isto é útil depois aqui para o trabalho da agência e para o relacionamento com os clientes? Com o advento das redes sociais e com a mistura disso com a publicidade comercial, com a comunicação comercial, cada vez seria mais importante entreter as pessoas. Mas há 6 anos atrás, quando eu decidi dar um tempo, né, tudo isso era muito incipiente ainda. Eu fui só retomar uma coisa que eu nunca parei. Eu sempre estudei dramaturgia, sempre estudei guionismo, sempre exercitei contar histórias em formatos diversos. Eu só queria, então, ampliar essa minha base de conhecimento e ampliar também a minha base de execução. Então, nesses 6 anos, eu tanto morei em Los Angeles e lá estudei dentro do estúdio da Universal, tive masterclass com os maiores guionistas de Hollywood, como estudei em Nova York e estive lá fazendo cursos. Depois escrevi peça de teatro, teve peça de teatro montada em São Paulo. Fui fazer romances, coisas que eu nunca tinha escrito, já escrevi 2 e publiquei, tanto em Portugal como no Brasil. Já escrevi guião para longa-metragem, já ganhei um grande prêmio no Brasil, o mais importante prêmio para guionismo de longa-metragem, logo com o primeiro guião que eu escrevi. Tudo isso serve para quê agora? Serve para que nesse mundo em que contar histórias é uma das coisas mais importantes, que o storytelling passou a ser a palavra-chave para o contato e a conversa com os consumidores, e de repente isso faz sentido. Olha, parece até que eu fiz uma cartinha para Deus, assim, tipo, eu vou investir os próximos 6 anos da minha vida numa coisa, dá para isso ser útil depois? E aparentemente vai ser, e aparentemente tem que ser, tanto que muito disso que essa bagagem que eu acumulei nesses anos, que eu já nos últimos 2 anos tenho tentado devolver para a sociedade, para as pessoas, para quem estuda, para quem trabalha. Eu acabei de dividir um périplo de 5 capitais no Brasil, dando palestras, seminários sobre storytelling abertos em Recife, para um auditório de 500 pessoas, lotado assim, em São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, aqui em Portugal também, em empresas, em universidades. E, inclusive, para os próprios clientes aqui da FCB, já fiz um seminário mês passado, ainda antes de entrar, e eu vou intensificar isso, tanto na condução de cursos internos e para dar mais ferramentas e mais subsídios para toda a equipe, para se armar para esse novo momento, e também com nossos clientes e também com o mercado em geral. Porque essa vai ser, com certeza, a grande magia dos próximos tempos da comunicação, que é contar cada vez mais histórias, e cada vez histórias mais interessantes, e cada vez histórias que mais cativem a atenção das pessoas. A publicidade não é uma coisa estática, a publicidade não é uma coisa estática. Há 20 anos atrás, já era uma maravilha quando você encontrava alguém que conseguia fazer um filme de 30 segundos, com pés e cabeça, com princípio, meio e fim, né? Hoje em dia isso é meio commodity, qualquer um deveria saber fazer isso. E, via de regra, não é tão complicado de fazer. Agora, vai contar histórias dando uma ótica de comunicação comercial, vai contar histórias sem ter que usar o recurso de televisão e ter que contar histórias acontecendo na vida das pessoas. Já está acontecendo, já eu consigo ver, eu tenho recebido muitos portfólios, imagina, de pessoas do mercado, curiosamente, muitos portfólios de gente muito jovem que já tem na sua pasta coisas disso, nem que sejam exercícios que eles fizeram, mas que não foram para a rua, mas você vê que está lá a sementinha da coisa. Já vi algumas coisas que aconteceram, algumas eu até não conhecia, talvez por não ter estado esses 3 anos tão presente aqui, mas não é opcional. Eu gosto de uma frase do meu tio Olavo, né, que sapo não pula por querência, pula por precisão. Ou seja, as marcas vão ter que fazer isso, todas, não todos os dias, não todas as horas, mas todas vão ter que fazer isso, umas mais, outras menos. A questão mais é de perder o preconceito e de se parametrizar, de estudar. Cliente também tem que estudar dramaturgia cada vez mais. Ele vai aprovar uma coisa que ele não sabe o que está aprovando, então vai ter que também ter suas aulinhas sobre o assunto.
E todos nós daqui a 3 anos vamos olhar para agora e tipo, nossa, houve um momento que era opcional, né? Mas não, faz parte da vida. Em 2012, quando deixou a FCB, na altura dizia que a agência era a agência número 1 no ranking da felicidade. Passados estes 12 anos, quais é que são as diferenças entre as duas estruturas? Se ainda há alguma coisa em comum? Há muita coisa em comum, ou seja, além de ter as pessoas, os móveis, ainda, alguns são dos meus, decoração base, tinha tido já outra decoração em cima, mas eu ainda encontro objetos de 2 anos atrás. Tinha uma coisa curiosa, por exemplo, que a gente tinha, que é um detalhe mais importante, que a gente tinha uma caneca anual, todos os funcionários ganhavam uma caneca com o nome da pessoa, né, e o ano, e a brincadeira é essa, ou seja, quantas canecas você vai ter, né? Aí outro dia eu estava passando numa mesa que vi uma caneca de uma pessoa que estava lá e tinha essa caneca ainda. Não quer dizer que a gente tem que fazer voltar as canecas, não é isso. Mas que tem uma base, continua mesmo, que é uma empresa que sempre teve um lado de certo humanismo, de gostar das pessoas, de pessoas gostarem do ambiente de trabalho, de ter conforto no que estão fazendo e ter estabilidade. E eu gosto disso, isso vai continuar acontecendo. Tem o meu drive, né? Eu sou um pouco ansioso e gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então eu já falei com o pessoal que a gente vai ter que a mesma coisa, a mesma calma com um pouco mais de energia, talvez. mas não é nada de diferente, assim, não é nada de muito diferente do que está acontecendo. Uhum. Mas não acha que, por exemplo, nesta altura o mercado está muito mais complicado do que há 12 anos? Eu acho que o mercado está talvez mais neurótico. Sofre, como é óbvio, o país todo sofre, natural que os profissionais também sofrem. Mas eu costumo dizer que dor de cabeça não se resolve cortando a cabeça. Se resolve dando um chute na própria perna para ver se dói do lado. Ou seja, não adianta chorar, a gente tem que fazer acontecer. E eu tenho que encontrar, além dos clientes que já estão aqui, outros clientes, outras marcas, que também queiram fazer acontecer. Também não vai me adiantar muito o povo ficar trabalhar, eu trabalhar para ir trabalhar com uma marca que está com choradinhos também. Então, quem está com choradinho, quem acha que não tem solução, que não vai ganhar mercado, vai falir, não precisa nos procurar. Quem acha que até pode ser que está com dificuldade, que quer gente animada e que não vai chorar, porque vai em frente, vai tentar encarar o problema, então pode nos procurar, podemos ter conversa. E é isso. A gente, inclusive, nunca tive, e cada vez agora um pouco mais maduro, mas nunca tive. Assim, você perguntou da agência número 1 do ranking da felicidade, que é o slogan que nós tínhamos no passado. Isso vinha só de uma realidade que continua a mesma. Até para a minha postura profissional, qualquer empresa que eu esteja a liderar nunca vai ser a maior do mercado. Por que não vai ser a maior do mercado? Porque a gente não vai trabalhar com todo mundo. A gente tem um número limitado de clientes que a gente pode atender bem. Um número limitado no mercado de pessoas que queiram ter a nossa visão de trabalho e que queiram ser felizes ao fazer os seus projetos. Depois sempre haverá um grupo de pessoas que querem outras coisas, que estão contentes com outras soluções, estão contentes com outros destinos, que entendem que qualidade é outra coisa. E esses serão felizes ou não em outros lados, mas não tem a menor intenção não tinha no passado e não tem agora, de ter a maior empresa do mercado. Para ter a maior empresa do mercado e as pessoas estarem felizes e estarem trabalhando por dinheiro, eu faço outra coisa. Abra uma rede de padarias, capaz de ser mais feliz. É interessante como é que vai funcionar a articulação com o Luís Silva Dias e, nomeadamente, se calhar alguma oportunidade de desenvolver aqui a partir de Lisboa trabalho para a network a nível internacional. Isso já acontecia no passado, é uma coisa que é um trabalho meio que invisível a nível local, né? Mas a FCB Lisboa sempre teve uma grande sintonia com o Mundial, com a FCB Mundial e participou de muitos projetos. Isso, no passado, quando eu estava, acontecia com alguma regularidade, continua acontecendo com o Luiz, até intensificou assim, em muitos casos. O Luiz agora, sendo o diretor criativo da FCB Internacional, dezenas e dezenas de países sobre a sua umbrella, mas com escritório aqui, que é uma coisa boa, uma boa novidade, ou seja, que a gente tem
numa empresa em Portugal que o líder de uma área internacional está sediado em Lisboa, não tem que ir para Londres para fazer isso. A gente já combinou que a gente vai dar mais gás a isso nos próximos tempos. Eu confesso que não é a minha prioridade nesse momento. A minha prioridade nesse momento é atender o mercado local e tentar trazer um pouco mais do mercado local aqui para dentro de casa. Mas vamos continuar a participar de coisas internacionais. Temos qualidade para isso. Interessante. No seu percurso como profissional, quer dizer, também consta a passagem como administrador do Diário de Notícias. Como é que vê o jornal atualmente? Acha que é possível, por exemplo, subir as vendas em papel? Eu estou muito expectante, ou seja, num projeto que está começando agora, né? Conheço o André Macedo, ele já foi meu editor, né? Eu já fui cronista de um jornal em que ele me convidou para trabalhar. Confio muito na capacidade dele de inovar, de fazer coisas diferentes. Enquanto agência, nós somos agência do Diário de Notícias, inclusive estou expectante de saber quando é que a gente poderá colaborar na construção desse projeto, né? Acredito que dá para fazer coisas boas e dá para ter uma presença de mercado diferente, talvez da atual, porque eles querem mudar por algum motivo, né? Querem encontrar novos caminhos e vão tentar colaborar nisso. Eu gosto muito do meio jornal, eu gosto muito da imprensa, sempre trabalhei com todas as agências que eu trabalhei na minha vida, desde estagiário, sempre trabalhei, impressionante, sempre trabalhei com jornais, rádio, televisões, e é uma das coisas que eu mais acho que entendo, de todas as categorias que existem, eu acho que a categoria que eu tenho especial, know-how, é a área editorial. Então, espero poder ajudar também nesse momento. Acabou por não me dizer se acha que é possível estancar a quebra nas vendas em papel. Acho que é possível. Agora, que é uma receita complicada, que precisa de muitos mágicos para poder, claro que sim, mas acho que sim. E confio que a atual gestão descubra essa maneira de fazer. Também estamos a poucos dias das diretas no PS, no próximo ano temos legislativas. Se receber um convite no próximo ano para fazer alguma campanha eleitoral, aceita? Eu considero-me reformado da política ativa. Queria agora só acompanhar, enquanto eleitor, enquanto cidadão, o destino dos partidários. Não me vejo fazendo campanha política para partido nenhum. Espero que qualquer dos Antônios que ganhem sejam felizes, conheço os dois e espero que consigam ir à frente. E o único Antônio que poderia me motivar a fazer uma campanha... Essa era a minha pergunta a seguir. Que sem que eu tenha falado com ele, mas como é óbvio, jamais diria não caso me chamasse, é o Guterres, com quem eu não vejo há muitos anos, mas que é uma pessoa que eu admiro tanto e com que me considero amigo e que eu acho que é tão especial que essa seria a única coisa que poderia me fazer a ser uma exceção, uma regra que eu mesmo me impus de não trabalhar mais diretamente com política. Se eventualmente chegar a algum tipo de contacto e o convite... O que eu diria assim, eu jamais poderia dizer não para ele, né? Mas não quer dizer que haverá qualquer campanha. Eu até meio que duvido que ele queira ser candidato a presidente, como dizem, mas que seria um excelente candidato, seria. Edson, quando é que vai sair para a rua a primeira campanha que já vai tê-lo como diretor criativo? Já estamos a trabalhar, né, em coisas, né, mas com o trabalho publicitário, às vezes ele é meio lento, né, ou seja, pode ser rápido na execução, depois pode ser lento na colocação no mercado. Não posso dizer especificamente, mas demora um tempinho, demora sempre 1 mês, 2 meses, 3 meses para que um projeto que se acabou de mexer agora esteja na rua, um projeto maior e mais visível. Mas eu já estou mexendo em muitas coisas, talvez não sejam coisas de raiz, mas coisas que, entretanto, terão meu dedo já. Entanto, para fechar, perguntava-lhe, quer dizer, esta questão do regresso à publicidade do Edson é um pouco cíclica, mas o que aconteceu em relação à Grey, que chegou a ser notícia a possibilidade de entrar na agência? Assim, às vezes as notícias são mais rápidas que os fatos, né? Sim, houve muitas conversas há um ano atrás para eu ir para lá, houve uma vontade de ambas as partes, mas depois não houve um casamento. E às vezes acontece isso, né? Nada de errado nem de mal, não era o momento certo.
Não era o momento certo, nem para mim, não era talvez para eles, não faço ideia, mas ainda queria fazer umas coisas ainda, tanto que eu fui para o Brasil, estive no Brasil praticamente aquele ano todo tratando de várias coisas que eu queria tratar, e agora que foi o momento certo. Além de, obviamente, que havia uma coisa emocional ligada a essa casa e as pessoas daqui dessa casa, que também ajudou bastante na minha decisão. Ok, pronto. Muito obrigado pela entrevista. Esta foi mais uma entrevista da MPTV, desta vez com Edson Ataíde. Em breve voltaremos com mais novidades.